Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Mentoria Multicloud. Nessa mentoria, eu basicamente bato um papo com um bootcamper, alguém que já participou de um bootcamp ministrado por nós aqui na The Cloud Bootcamp. E hoje eu tenho uma bootcamper, o nome dela é Denise. Denise, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada, já. Muito bom ter você por aqui, é uma grande honra ter você aqui nesse quadro hoje. E a ideia desse quadro, se é a sua primeira vez assistindo ou ouvindo, é basicamente passar insights, né, e ajudar um bootcamper em decisões aí da sua carreira com foco em computação na nuvem, né? E normalmente esses insights, além de ajudar os bootcampers, também ajudam você que está ouvindo e participando desse evento, né? E como eu falei, a Denise, que hoje é parte do Bootcamp Multicloud, ela é uma bootcamper, hoje faz parte do Bootcamp Multicloud, e eu tenho grande felicidade de ter você aqui hoje com a gente, Denise. E para a gente começar, na pergunta clássica que eu sempre faço aí, eu gosto sempre de entender como é que você me conheceu, como é que você chegou aí até a The Cloud Bootcamp. Conta para mim rapidinho. Foi uma amiga que passou o seu vídeo para mim, anunciando o desafio Multicloud. E ela nem é da área de tecnologia, mas ela sabe que eu sou, então ela achou que tinha a ver com o meu perfil. Que legal. Aí eu fui assistir o vídeo, né, você falando do desafio, eu achei super interessante, porque eu queria realmente aprender um pouco de cloud. E aí eu participei do desafio, apesar de que eu comecei uma semana depois da data que você tinha começado, que o curso tinha começado, mas o pessoal foi super legal comigo, eu lembro da Camila, ter falado para mim assim, não, você pode seguir em frente, essa uma semana que você perdeu não tem problema. Que legal. Aí eu consegui assistir os vídeos, né, retroativos, e consegui terminar o desafio. E aí estou aqui como bootcamper agora, que eu gostei muito de participar do desafio. Bacana, muito bom, excelente. E hoje você está no Brasil ou você está fora? Porque eu sei que tem alguns bootcampers que estão fora, outros que estão no Brasil. Hoje você mora no Brasil ou fora? E se mora no Brasil, em que estado hoje que você está? Eu moro na Alemanha. Eu moro atualmente na Alemanha. Legal. Você é uma das bootcampers estrangeiras aí, né? Europeias aí, bacana demais. Muito bom. E falando um pouquinho agora sobre a sua carreira, Denise, normalmente nesses quadros aqui na mentoria, né, a gente entra rapidinho nos bastidores para eu explicar, né, como funciona, mas normalmente todas as perguntas que eu faço são ao vivo aqui, né? Eu não cheguei a te perguntar nada da sua carreira, o que você faz antes, porque eu gosto de ter os insights fresquinhos na hora ali, né, e compartilhar aqui. Mas conta para mim um pouquinho do seu histórico profissional, o que você faz hoje, né, e as últimas experiências que você teve aí nos últimos 5 anos, só para entender um pouquinho do teu background. Bom, eu já tenho um bom percurso, né? Eu comecei como estagiária de matemática na Unisys, SA, no Rio de Janeiro. E foi naquela época que teve uma confusão danada, eu acho que era o Collor que estava na presidência, e foi um monte de gente mandada embora e eu perdi meu estágio. Certo. Mas foi uma base muito boa que eu fui trabalhar na Brahma como programadora COBOL. Que legal. Para você ver como tem concurso. Isso no Brasil, né? No Brasil. No Brasil, no Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro, legal. Você é carioca também? Você também é? Sou carioca também, com certeza. Então, legal. Aí depois, nessa história toda, eu trabalhei na Brahma acho que uns 3 anos, e fazendo faculdade junto, e depois eu fui trabalhar para o mercado financeiro, para uma empresa de desenvolvimento do mercado financeiro. Então, eu já peguei Clipper, e no finalzinho Java com SQL. Eu me especializei no SQL, que é a minha grande experiência atualmente, no SQL Server, MS SQL, da Microsoft. E nos últimos 5, eu já estou aqui há 3 anos, mas meus últimos 5 anos no Brasil, eu continuava no mercado financeiro, trabalhando em São Paulo, também com Java, SQL Server da Microsoft, e vi um pouquinho da Oracle. Legal. De dados da Oracle, né? Também trabalhando no mercado financeiro. Sempre voltado mais para o mercado financeiro, como analista de sistemas, né? E a parte
banco de dados também. Legal, é isso que eu queria te perguntar, né? Como você fala, eu sempre fui bem focado no mercado financeiro, entendo que a indústria que você foca aí, tem focado a tua carreira nos últimos anos, a indústria dentro do mercado financeiro, mas eu queria entender um pouquinho mais da tua função. Você citou analista de sistemas, você chegava a fazer desenvolvimento de software ou atuava mais com dados, banco de dados? Conta para mim um pouquinho mais, tecnicamente, o que você fazia, né, nessas funções. No começo, né, nessa primeira empresa que eu trabalhei para mercado financeiro, a gente era meio que um faz-tudo. Então, eu tive a oportunidade de fazer a modelagem de um banco de dados, tanto que, na época, a gente ainda trabalhava com o DBF, que era a Clipper, e eu fiz o projeto para migrar tudo isso para banco de dados, né? E trabalhando sempre as duas coisas, mas sempre com desenvolvimento e as queries, e muita query. Eu dava consultoria para os estagiários que chegavam, né? E eu fiz um curso também de pós-graduação em mercado financeiro, então me ajudava também com os clientes, fazer, tipo, planilhas em Excel e passar isso para os estagiários desenvolverem alguma coisa para agregar em Oracle ou SQL. Sempre com desenvolvimento, tanto em banco de dados quanto em linguagem de programação. Bacana. Então, tinha algum requerimento lá, Denise, preciso que você desenvolva uma query, uma consulta para gerar um relatório financeiro XPTO, e aí você, com o teu conhecimento de SQL e no mercado financeiro também, ia lá, desenvolvia essas queries e aí obtinha os dados. Era mais ou menos isso, então. Mais ou menos isso. E os clientes, por exemplo, eles às vezes tinham muito cálculo em planilha, né, que eles só sabiam fazer aquilo em planilha, mas eles queriam usar os dados do banco de dados, né, de informações retroativas, por exemplo, porque a informática deu um boom, né? Então, eu fazia também esse auxílio de transformar os cálculos que eles tinham em planilha no banco de dados e também fazer essas queries para que eles pudessem acessar nas planilhas deles. Bacana, excelente. Então, você atua bastante na parte lógica ali, né, de criação de query, relatório. Tá, isso foi nos seus últimos 5 anos no Brasil? Eu saí do Brasil em 2017, desculpa. Entendi. Então, de 2012 a 2017, foi basicamente isso. Bacana. Hoje, então, desde 2000, você está na Alemanha há 3 anos, então desde 2019, talvez? 17, vai fazer 4 anos. Verdade, 17 ou 18, eu fiquei em dúvida, mas desde 2017, então, na Alemanha, e nesses últimos 3 anos, você tem atuado no mesmo mercado ou você mudou um pouquinho o foco? Como é que tá aí, como é que foi esses últimos 3 anos em termos profissionais, só para eu entender um pouquinho? Então, agora eu trabalho no hotel, eu trabalho com hotelaria, e o que eu tive único acesso de fazer para eles foi, tipo assim, uma aplicação em Python para fazer reserva de jantar no restaurante. Porque aqui é onde eu moro, a cidade se chama Oberstdorf, é uma cidade pequena, uma cidade turística, e eu ainda estou estudando alemão, né, que tem sido um grande desafio para mim também, e ainda não consegui, assim, trabalhar numa empresa de TI, que é o que eu quero. Meu foco agora está na AWS em Munique, que eles estão contratando. Mas no hotel que eu trabalho, eu consigo fazer algumas coisas, sim, mas nada a ver com o que eu fazia antes. Nada a ver, tá. E legal, você mencionou aí que você desenvolveu uma aplicação em Python, então, além da tua experiência lá de desenvolver queries, de criar queries, aquela coisa toda, você também programa, né? Isso. Pelo que eu entendi. Então, falando um pouquinho agora da parte de programação, quais linguagens que você normalmente programa? Python, uma delas, aí você criou o quê? Uma aplicação web, usando algum framework web, como, por exemplo, Flask ou Django, alguma coisa? Foi algo mais local mesmo para o pessoal do hotel usar. Aqui, assim, eles são muito tradicionais, aqui onde eu moro, então eles não gostam de computador, eles faziam tudo na mão, tipo, 150 pessoas para um jantar num hotel, e eles faziam tudo isso à mão. Então, eu estou indo muito devagar, né? Consegui fazer esse eu falo programa, não falo nem sisteminha, esse pequeno programinha para eles, né? E eu quero avançar com isso. Agora, com essa onda do corona, que eles estão, né, focando muito aqui, o governo, principalmente focando muito em home office, em trabalhar
à distância, eles já estão começando a ver que precisam ter algum upgrade. Uhum. Então, se eu puder, eu gostaria de montar, vamos dizer assim, uma área de informática no hotel. Que bacana, bacana. Se eu continuar aqui, se eu continuar aqui. Você está vendo a oportunidade, né, de criar alguma coisa e se destacar. Bacana. Um ponto que me chamou a atenção agora aqui é que você enxerga as oportunidades e cria soluções, mesmo, né, para aquilo que não existe ainda ou aquilo que não é na tua área, né? Então, isso é uma característica muito interessante. Só para entender um pouquinho do tamanho da tua empresa hoje. Um hotel, entendi, numa cidade pequena. Existe uma área de TI hoje ou a área de TI é você? Como é que é? A área de TI sou eu. Você, né? Imaginei. Eles têm apenas um sistema na recepção que faz a reserva, é o máximo que eles têm, e eles conseguiram avançar, que eles têm Booking.com e tal, eles usam esses sites, né, de turismo, mas a parte administrativa, por exemplo, contabilidade, tudo é por fora. Uhum. E eles estão começando a ver que tem a necessidade mesmo de ter algo mais, né? Porque eles também querem crescer. E aí eu vou apresentando certas coisas, né? Vou mostrando para eles que é possível e vamos caminhando. Eu tenho no GitHub, que eu coloquei o meu projetinho lá, depois tem no LinkedIn, eu coloquei o link. Se alguém tiver curiosidade de dar uma olhada no projetinho que eu fiz para o hotel, tem as fotos do hotel, do lugar, é bem bacana, pode consultar lá no GitHub. Né? Bacana. Eu vou pedir para a equipe, inclusive, linkar o teu perfil do LinkedIn aqui nesse vídeo, que esse vídeo vai ser assistido depois aí por centenas de pessoas, além das que estão ao vivo aqui hoje, né? E aí eles podem entrar lá e ver. Bacana demais. Mas avançando então um pouquinho, né? Eu vi que você tem algumas habilidades de relatórios, queries, aquela coisa toda, e também de desenvolvimento, né? Hoje, na tua cidade que você está, uma cidade, imagino que pequena, existe um mercado de TI formado ou você precisa ir para uma outra cidade para poder ter acesso a mais oportunidades, como, por exemplo, Munique, que você citou? Como é que é isso? Munique fica a 2 horas daqui, que é uma cidade grande. É a capital do estado aqui, como se fosse o Rio de Janeiro capital, né? Munique é a capital daqui. Então, lá tem muitas possibilidades. Por exemplo, a Amazon fica lá, a sede da Amazon aqui fica lá. E eu já tenho contato com algumas pessoas de lá. Aqui não, aqui é bem uma cidade pequena do interior, vive de turismo, você tem muita coisa voltada, muito aplicativo, mas para turismo. Nada além disso. Tudo que eles precisam de informática é sempre de alguma empresa de fora. Tá, bacana. E você está disposta a se realocar se for necessário para ir para uma outra oportunidade. Bacana. E aí você já viu que a Amazon, né, está em Munique, você tem alguns contatos, então isso é um bom sinal, né? Você já tem ali um caminho. E avançando um pouquinho, né, até dando uma rápida pausa aqui nessa análise, eu queria, inclusive, te parabenizar, né, aqui em público agora, por ter sido um dos bootcampers ou uma bootcamper que se destacou no bootcamp de AWS, né? Você foi, inclusive, homenageado, eu acho que você não estava na aula ao vivo. Mas eu assisti depois. Você assistiu depois? Então, eu queria te parabenizar aqui em público agora pelo seu destaque, pela sua resiliência, né? De estar indo para cima dos desafios, de estar realmente, né, evoluindo e não deixando que os problemas que acontecem ali às vezes te parem. Então, parabéns aí, né? Conversando com você agora, eu entendo por que você foi, né, destaque nesse bootcamp. Bacana demais, tá? Eu agradeço, e também foi uma surpresa para mim, que primeiro eu recebi o e-mail da Camila comunicando, né? Depois que eu vi o vídeo. E foi uma surpresa para mim, porque eu tenho um grau de autoexigência muito alto. E eu estava achando que eu estava assim, ai, que horrível, todo mundo já deve ter feito tudo e eu não consigo. E aí, às vezes, eu tinha que refazer. E aí, quando você falou que eu era destaque, eu falei, nossa, que bom para mim, até para melhorar um pouco, né, o meu alto padrão de exigência. Normalmente é assim, né? Quanto mais a pessoa ela é exigente, mais dificuldade ela tem de enxergar ali, né, que ela foi bem em alguma coisa, né? Eu às vezes tenho um pouquinho disso também, mas é aquela questão de você sempre querer subir a barra, né? E tá sempre subindo a barra, sempre subindo, chega um momento que, cara, tá tão alto que você já tá lá no alto que você nem vê, nem percebe isso, né? Mas bacana, né? Bacana demais, Denise. Parabéns mais uma vez, tá? E voltando agora para nossa análise aqui,
né? Eu queria entender um pouquinho, você já está aí nesse bootcamp, né, há algumas semanas, já passou pelo bootcamp de AWS, já viu como é que funciona, passou por alguns projetos, né, alguns projetos hands-on ali, por todo o cenário de migração, aquela coisa toda, e hoje uma das grandes demandas, né, que o mercado tem, né, você passou pelo bootcamp de AWS, agora está entrando em Azure, e uma das grandes demandas que o mercado tem, sem dúvida nenhuma, em um contexto multi-cloud, são profissionais capacitados em AWS, né? Como a gente sabe. E dessas áreas que você viu até agora, né? Eu sei que o teu background é bem voltado a desenvolvimento, dados, né? Consultas, relatórios e também programação, mas do que a gente viu até agora, o que mais te chamou a atenção que você falou assim, não, Jean, quando eu finalizar esse bootcamp, eu quero me especializar, eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. Existe alguma área que você chegou a identificar aí nessa tua jornada até aqui? Ainda não, mas assim, uma coisa eu já consegui, que é começar a navegar na nuvem, que eu não tinha a menor ideia, né? Uhum. E isso você já está clareando bastante. Agora, eu sempre tive muita resistência com infraestrutura, porque nunca foi muito meu forte. Eu gosto de desenvolvimento, de fazer análise de dados, né? Essa coisa de trabalhar de banco, análise financeira. E infraestrutura sempre foi um pouco, eu fui resistente. Apesar de que no início da minha carreira eu tive que fazer bastante também, né? Até quando você está na faculdade, você tem as matérias, né? Mas, e tem hora que eu me assusto um pouco, assim, será que eu vou dar conta? Porque, às vezes, você pode falhar em alguma coisa tipo segurança, né? E na nuvem, eu acho que isso é muito importante, então, não sei se é muito o meu forte. Mas eu estou gostando bastante, e principalmente da maneira como você ensina. A sua didática é ótima. Parabéns também. Obrigado pela gentileza. Mas ainda não abriu para mim, não. Assim, definir, ainda não defini, não. Tá certo. Eu acho que até o fim do bootcamp, né, como um todo, a gente vai navegar por diversas áreas distintas, né? A gente vai ter a oportunidade de navegar por mais áreas e eu acredito que isso aqui vai dar uma clareada, né? Mas sobre a questão de infraestrutura, sempre, eu não sei se você pegou aquela época da guerrinha entre o pessoal da infra e o pessoal de desenvolvimento, né? Ficava aquela rixinha ali, os devs versus o pessoal de infraestrutura, de banco de dados, sempre teve um pouquinho disso, né? Mas com a questão da cloud, de algumas camadas estarem mais transparentes, né? Isso tem caído um pouquinho, né? Claro que uma pessoa que vai trabalhar com desenvolvimento não precisa necessariamente ter que conhecer profundamente ali a infra, né, a ter que meter a mão na massa ali por debaixo dos panos sempre. Mas é interessante que é aquilo que você já está fazendo hoje, que é conhecer os blocos de construção, né, para caso você precise de uma solução, você saber para onde você vai, né. Tá. A minha ideia aqui nesse bate-papo também é clarear um pouquinho e tentar colocar um pouco de luz né, na área que você precisaria focar de acordo com o teu perfil, né? Por isso que eu te faço essas perguntas para poder entender um pouquinho mais, né? Visto que você tem um background de dados muito forte, de relatórios, aquela coisa toda, né? Uma área que eu não sei se você chegou a pensar até aqui foi a questão da área do cientista de dados, né? De analisar dados, de criar ali os data lakes, os lagos de dados, né? Que isso também, hoje em dia, tem muita demanda, né? Tanto por cientista de dados quanto por engenheiro de dados, que eu acho que bate bastante com o que você já fez no passado. Mas eu queria entender, né, da tua visão. A tua visão hoje é continuar, né, nesse caminho, trilhando esse caminho mais técnico de dados, mais de aprender de fato as tecnologias e se aprofundar nelas, ficar muito bom nelas, ou você tenha um viés um pouquinho diferente, talvez menos técnico, mais de gestão, de projetos técnicos ou de arquitetura. O que você vê, como que você se vê, né, em 1 ou 2 anos, né? O que você se vê fazendo? O que faz o teu coração pulsar, né, quando você pensa, pô, eu queria fazer isso. O que é isso? Então, eu gostaria de, daqui a 2 anos, estar já num processo de gestão.
Quando eu vejo, por exemplo, no hotel, né? Eu estou começando algo do zero, tá? Eles estão começando a gostar, eu já imagino assim, bom, daqui a 2 anos eu vou ter, de repente, estagiários, pessoas trabalhando comigo, e eu vou só orientando. É isso que eu penso, né? Eu já estava num processo assim, no meu último trabalho, mas só que aconteceu aquela confusão toda no Brasil de política, corrupção, e aí o meu último projeto eu fui alocada para descobrir lançamentos de lavagem de dinheiro no banco. Então, eu tive que sair um pouco desse lugar de gestão, né, de treinar a equipe, para poder fazer uma coisa mais técnica, até pela minha pós-graduação em mercado financeiro. Então, meio que caiu um pouco. Mas eu sempre me vejo, até acho que quando vai chegando um determinado tempo, você já tem necessidade de fazer gestão, até como uma forma de aplicar o que você aprendeu, né? De passar a sua experiência. Então, me vejo mais daqui a 2 anos já num processo de gestão. Total, entendi. Perfeito. O que me ajuda a nortear, né, o meu pensamento aqui de acordo com o que você pensa também para a sua carreira. Porque, querendo ou não, é um Y, né? Se eu parar para pensar, é um Y. Você tem um caminho técnico, né, que você vai se especializar tecnicamente, você tem um caminho de gestão de liderança que não necessariamente não precisa ser técnico, né? Um gestor hoje de sucesso, eu sempre falo isso, ele normalmente tem um background técnico muito forte, né? E ele migrou para a gestão para poder liderar pessoas que estão talvez aí começando ou menos experientes, mas ele continua sendo técnico, porém não ter que necessariamente colocar a mão na massa todos os dias, né? Exatamente. Dito isso, Denise, eu acho, sim, né, pelo bate-papo que a gente está tendo aqui, que algumas posições são bem aplicáveis aí para você começar a explorar. Eu quero entender também se isso faz sentido, se você já pensou nisso, né? O que acontece, né? Com esse advento da nuvem, né? Antigamente a gente sabe aí que dentro de uma empresa existem projetos, aquela coisa toda, principalmente em ambiente on-premises, e normalmente você tem o quê ali? Um time técnico que está associado a um gerente de projetos, né? Que faz a gestão de cronograma ali. Normalmente, esse gerente de projetos, alguns casos ele era técnico, mas raridade, né? Raramente ele era técnico, ele normalmente se baseava muito no time técnico para tomar as decisões do projeto, né? Com esse advento de computação na nuvem, aquela coisa toda de a tecnologia estar sempre evoluindo, algumas novas posições foram criadas, né? Acabaram sendo criadas aí pelos grandes players de computação na nuvem. Eu vou focar um pouquinho na Amazon, porque é uma que você já tem em mente aí, né? Que você já tem a ideia de estar olhando por já ter conhecidos dentro, né? E uma das posições, né, que inclusive me ofereceram na época que eu ainda estava na Califórnia, uma posição muito interessante, que não é necessariamente de gestão, de mão na massa todos os dias, de você ter ali, né, que fazer as entregas técnicas todos os dias, mas que demanda um background técnico, é a posição, são duas, na verdade, né? A primeira delas é a de Technical Account Manager, né, que é uma posição muito interessante, que normalmente você atua ali como um advogado técnico dentro da Amazon, por exemplo, que vai fazer a interface do cliente, né? Do cliente com o time técnico, pode ser o time de serviço, o time de engenharia que desenvolve, o time de suporte, o time técnico dentro da Amazon, né? Então você conhece o quê? Você conhece a parte técnica, vamos supor, você se especializou em AWS, você sabe os blocos de construção, você conhece os serviços, você sabe até fazer a coisa acontecer, mas você não precisa, você está ali, né, mais como um cérebro ajudando a desbloquear os clientes em alguma escalação, alguma coisa assim que você tenha que ajudar a fazer a coisa acontecer, né? Essa é a primeira posição. E a segunda posição, menos técnica, é a posição de Program Manager, né? Que normalmente era o gerente de projetos do passado, né? Só que normalmente esse cara também ele é um pouquinho mais técnico, né? Ele vai gerenciar normalmente programas distintos, né? Com um viés técnico, né, que ele vai precisar também para poder conversar com o time técnico. Então, essas são as duas funções assim que, conversando com você nesses poucos minutos e inferindo o que você me falou, eu consigo
né, meio que ter como insight. E aí eu queria dar uma rápida pausa. Você já chegou a pensar nessas posições? É algo que te atrai? É algo que você fala assim, pô, legal, se eu fizesse isso, eu iria curtir. Como é que você vê essas posições com base nessas rápidas descrições que eu te dei aqui, só para eu entender um pouquinho? Não, eu já tinha pensado mais ou menos nesse viés, não com a nomenclatura que você usou, mas sim, nesse trabalho, sim. É assim Bacana. que eu vejo, né? Tenho lido bastante, não só sobre cloud, mas também outras tecnologias que vêm, por exemplo, Python tem crescido muito em várias áreas também, e vão precisar de gestores realmente, de pessoas com mais experiência. Porque o que a gente vê hoje, pelo menos aqui na minha leitura, no que eu participo aqui na Alemanha, eu fiz até um curso na universidade próxima aqui, é assim, é muita gente nova, tem o conhecimento que está chegando rápido, mas falta a experiência. Né? Eles conseguem, às vezes, desenvolver alguma coisa aqui no pronto, né? Bate pronto. E falta, às vezes, um pouco de assim, não, tem um outro processo aqui que vai engatilhar nesse que você precisa esperar um pouco mais ou fazer de uma outra maneira. Então, eu me vejo nessa posição mesmo que você está falando, de um gestor lá, alguém que está no meio ali, ajudando, né, os lados. Sim. Bacana, excelente. Excelente, legal demais. E quando a gente fala, né, da parte de gestão, tem um outro lado também, que conversando com você, eu identifico muito que não é somente a parte técnica, né, mas é também a parte comportamental, de comunicação, de soft skills, né. Normalmente, às vezes você vê os profissionais que estão começando, às vezes até mais novos, eu acho que é questão de geração também, né, a galera que está saindo da faculdade agora, tipo, não é igual eu e você que já saímos da faculdade já há um tempinho, mas a galera que está saindo da faculdade agora, às vezes tem um mindset de, eu gosto mais da parte técnica, não quero muito saber, né, de entender, não quero muito saber de ouvir, e às vezes os projetos, as funções, elas demandam também de pessoas que queiram ouvir, queiram entender, que queiram se aprofundar e que queiram gerir a coisa, né? E aí que entra o diferencial, né? E até considerando o teu background já, né? Eu acho que faz toda a diferença também, tá? Então, com relação a essas funções, por que eu te passei o nome delas? Porque eu te encorajaria, depois desse nosso bate-papo, né, de você entrar lá no Amazon.jobs ou até mesmo no LinkedIn, né? Que eu acho que é o concentrador de todas as vagas, e pesquisar por essas vagas, por esses termos que eu acabei de te falar, né? E olhar o job description dessas vagas, né? Olhar lá o que elas têm, né? E eu acho que vai te trazer uma clareza muito bacana e até mesmo para você formular o teu LinkedIn com base nessa job description, né? Porque você vai ver ali que você consegue tranquilamente atingir ali, pelo que eu conversei com você consegue atingir ali esses requisitos, tá? Então, esse é um ponto aí que eu queria compartilhar. E sobre a parte de Python que você falou, né, que está crescendo também, eu acho que toda a engenharia de software, toda a parte de desenvolvimento, ela é tão grande quanto a computação na nuvem. Porém, eu acho que elas andam juntas também, entende? Porque um software novo que uma empresa desenvolve hoje, exceto exceções, mas todo software novo, né, a grande maioria, eu dizia, não vou dizer todo, mas a grande maioria já está nascendo na nuvem, né? Já está nascendo em uma arquitetura nativa na nuvem, né? Então, o que eu acho que é o sweet spot ali? O que eu acho que você vai agregar muito valor? Você também explorar o teu lado de desenvolvedora de Python ali que você conhece, né? E alinhar isso com arquiteturas nativas da nuvem, né? Como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma arquitetura que pouquíssimas pessoas dominam ainda, que é a arquitetura serverless, né? Como que você cria uma aplicação, né? Por exemplo, uma aplicação web baseada em Python, sem ter que necessariamente administrar servidores, né? Usando funções, usando aquela questão de API Gateway, enfim, de você entender como que funciona essa nova metodologia, essa nova forma de construir software com viés já nativo da nuvem, entende? Então, eu acho que você pegar esse conhecimento que você está adquirindo agora da computação na nuvem, dos blocos de construção, e dar uma subnichada, digamos assim, para a computação, né, ou para o desenvolvimento de software nativo também, né, como, por exemplo, serverless, que acabei de falar, ou até mesmo microserviços que estão muito ligados ali entre si, eu acho que vai te dar um mega plus, né, e você vai ter
uma das maiores coisas que as empresas buscam hoje, que é alguém que saiba gerir, né, projetos de aplicação serverless, né, porque as empresas querem parar de ficar pagando infraestrutura ociosa, às vezes que não está sendo usada, e mover as aplicações para uma arquitetura serverless, né, e, ao mesmo tempo, você conhecer como funciona essa arquitetura por debaixo dos panos ali, caso você precise liderar uma equipe ou um projeto com base nisso, né. Então, para ser um pouquinho mais específico, né, eu também recomendaria que você desse uma explorada, já que você está com mais foco na AWS, como que funciona o AWS Lambda, por exemplo, né? Como que você criaria, né, essa aplicação que, por exemplo, você fez para o teu hotel, né? Como que você desenvolveria isso de uma forma serverless, né? Que até mesmo no free tier lá do Lambda, a chance é que você consiga rodar essa aplicação sem pagar nada, né? Mas é um baita de um hands-on, de um projeto para o teu portfólio, que eu recomendaria que você explorasse também. Faz sentido? Excelente ideia. Muito obrigada. Eu não tinha pensado nisso. Bacana, excelente. É uma coisa também que eu acho muito interessante, a sua maneira de, por exemplo, aí como vocês veem as coisas no bootcamp, você se preocupa não só em dar a teoria, mas você fala assim, não, mão na massa, né? Tem que ter a prática também. Total. E eu comecei assim, né? Tendo a teoria e também mão na massa, e muito legal isso, muito, muito mesmo. Muito obrigada, gostei da dica. Legal, excelente. Assim que terminar aqui, eu já vou começar a pensar. Quem sabe você não cria essa aplicação do hotel completamente serverless e apresenta aí para o CIO ou para o gestor aí da tua empresa e fala, olha aqui, ó, 100% na nuvem, porque para pensar, qualquer executivo hoje de TI, né, seja um CIO ou um CTO, ele quer o quê? Ele quer inovação e ele quer estar dentro do que o mercado está falando, né? O que o mercado está implementando que vai gerar benefício para a empresa dele. E uma das coisas principais hoje é a computação na nuvem. Então, você vai estar gerando muito valor, né? Tanto para você quanto para a empresa e para ele mesmo, né? Que ele vai poder chegar lá para o CEO dele e falar, olha, implementamos uma aplicação serverless, fizemos algo assim, entendeu? Então, é uma cadeia, né? Que você tem que sempre enxergar a parte estratégica disso, digamos assim, né? Legal. Excelente. Muito obrigada. Vamos para cima. Estou vendo, inclusive, aqui dando uma rápida pausa, tem os bootcampers aqui, que estão conectados com a gente. Geraldo Silva, bootcamper direto da Angola. Hoje a mentoria aqui está totalmente internacional, né? Denise, direto da Alemanha, Geraldo da Angola e outros bootcampers. Se tem bootcamper aí, manda um hashtag bootcamper aqui também, que estiver conectado aqui com a gente. Legal, Denise. Avançando um pouquinho, né? Normalmente nesses momentos eu sempre também tenho aí, dou a oportunidade de, se o bootcamper queira, né? Não é mandatório, mas de dar uma olhada no LinkedIn e com um olhar mais de recrutador, né? E dar dicas. Eu não sei se te interessa, se você quer que a gente dê uma olhadinha. Se você quiser, a gente dá uma olhadinha agora e já dá alguns insights aí. Você quer dar uma olhadinha? Sim, claro. Se puder, então, ok. Maravilha. Então, deixa eu abrir aqui o LinkedIn. Como é que está o teu nome lá no LinkedIn? Tá Denise Assis. Tá bom. Inclusive, o time aqui já me mandou o teu LinkedIn, ó. O time proativo é top. Porque quando eu agendei, eu coloquei o link. Excelente. Maravilha. Então, já estou com o teu link aqui, já fui direto nele. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Show de bola. Deixa eu abrir aqui. Share screen, application window. Cadê você, Denise Assis? Beleza, vamos lá. Essa é você, né? Sim. Legal. Então tá bom. Então, aqui você está com uma foto bem bacana, legal. A tua localização. Essa foto é tradicional da Alemanha, né? Eles fazem uma mega produção para você tirar uma foto. Que bacana. Fui muito orientada quando eu cheguei aqui, sim. Muito bom, excelente. E aqui assim a foto tá ótima, bem profissional, né? Avançando um pouquinho aqui para a parte do about, né? Do sobre você. Você mencionou aqui também um resumo, dá uma olhadinha. Eu sou uma analista de sistema de dados, pós-graduada no mercado financeiro, excelente, bate com tudo que você me falou. Tenho basicamente dois backgrounds profissionais, análise de sistemas
e também de psicologia. Ah, legal, que bacana, você também tem background de psicologia, legal. Bastante experiente, né? 27 anos na área de desenvolvimento de sistemas, 23 anos no mercado financeiro, excelente, tá? Que você dá um pouquinho mais de background na área financeira, né? Basicamente, você tem muito background na indústria financeira, né? O que também, né, é algo muito interessante para os provedores de cloud, né? Eles normalmente contratam algumas funções com base nas verticais, né? Por exemplo, para o mercado financeiro, trabalhar com bancos ou para trabalhar com indústrias, retail, alguma coisa do tipo, né? Então, explorar isso daí vai te trazer um diferencial também, né? Como você já tem feito aqui, eu acho bacana isso. Começou a sua carreira, como você falou, como estagiário de matemática, legal. Então, aqui eu acho que está bacana, né? Aí, como você também está explorando esse mercado de computação na nuvem, né? Se você achar viável, eu também exploraria aqui, né, que você está se especializando em computação na nuvem, e aí se você falar assim, eu quero realmente me aprofundar um pouco mais em computação serverless, você menciona se especializando em computação na nuvem e adentrando ali um pouco mais em serverless ou se capacitando, entende? Para que a pessoa veja, pô, legal, a Denise, ela hoje trabalha na área de hotelaria, tem um background fantástico em análise de sistemas e de dados, pós-graduado no mercado financeiro e também está se especializando em computação na nuvem, porque você vai começar a se aplicar em posições, a pessoa tem que entender qual que é o teu link com a computação na nuvem, entende? Então, acho que isso é um ponto... Atualizar, né? Isso, exatamente. Exatamente isso. Pensa nessa sessão aqui, porque normalmente quando um recrutador bate o olho aqui, né? Normalmente quando eu olho LinkedIn, eu já vou direto aqui no sobre e eu quero ver o resumo dessa pessoa. Você tem que pensar nessa sessão aqui como o teu resumo, né? E obviamente usando o teu marketing pessoal para fazer aquela pessoa que está lendo querer ir para a próxima etapa contigo, entendeu? Então acho que essa sessão aqui é o principal. Legal, aqui você colocou as suas experiências, né? Basicamente o que você faz, bacana, a parte de gestão de software e a parte de hotelaria, né, que você mencionou que você faz, tá, bacana. E aqui vem as suas experiências no Brasil, né, como analista de sistema, você já começou também com a parte de ciência de dados, né, o que é bacana também, legal. Ter experiência como professor, olha que legal, bom saber que você tem experiência como professor. Legal demais. Excelente. Analista de suporte também, né? Aqui também de novo com foco no mercado financeiro, tá? No Rio, tá? Aí aqui você mencionou a tua experiência. Isso aqui foi o quê? Uma pós-graduação que está em alemão. Foi um curso pequeno que eu fiz aqui na universidade próxima, né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de aplicar. Foi lá que eu aprendi Python, mas eles trabalham muito com machine learning. E eu ainda não tive a oportunidade de aplicar. Entendi. Bacana demais. E eu tô vendo que você é doutora em psicologia, que bacana. Parabéns. No finalzinho, eu já estou explorando a questão da inteligência artificial, né? Eu fui por esse campo aí, unindo com a tecnologia. Uma outra área também muito quente, né? Uma outra área muito quente. Já que você está vendo a AWS, também explora os serviços de inteligência artificial da AWS, lá como SageMaker, por exemplo, né? o Recognition de análise, de análise facial, né? Todos esses são tópicos quentíssimos, né? Que se você se especializar e, por exemplo, tirar uma certificação, né, de Specialty, que lá na AWS você tem várias certificações, né? Tem a de níveis iniciais e tem as de níveis mais de especialização, e tem uma focada em inteligência artificial, né? E aí você ficaria meio que uma especialista em soluções de machine learning dentro da AWS, o que é extremamente atrativo, tá? Então pensa por esse viés também, já que você tem também esse lado de psicologia e de física, que eu acho que exatas, né? Como um todo, pelo que eu vejo aqui, tá? Legal. Aqui você também já fez algumas coisas em inteligência artificial. Não, o teu education background é muito bom, muito bacana mesmo. Excelente, bacana demais. Eu acho que você tem que trazer. Eu acho que você tem que trazer todos esses componentes, né, aqui para cima um pouquinho também, Denise. Usar um pouquinho marketing pessoal para você
a se vender aqui, né? Porque eu acho que você mencionar, né, o teu doutorado, mestrado, eu acho que gera bastante autoridade também, tá? E não somente isso, né? Você mencionar que, cara, por conta desse background, eu também estou me especializando em inteligência artificial, né? Que lá na Amazon, inclusive, eles... não sei se você já viu as palestras, mas quem tem doutorado, eles apresentam como Dr. fulano de tal, né? Eles consideram muito isso, tá? Então, acho que você tem que explorar, né, isso daqui também na tua sessão sobre você, tá? Avançando um pouquinho mais nas suas certificações, bacana, você tem a de Machine Learning aqui também, né? Da IBM. Da IBM, né? Você trabalhou na IBM também, não, né? Não. Eu comecei como estagiário na Unisys, que na época eram as grandes concorrentes, né? Unisys e IBM. Verdade. A IBM só tem certificação. Bacana. E um pouquinho mais aqui nos teus skills, eu acho que vale a pena também você mencionar skills aqui em computação na nuvem, né, em cloud, e ser mais específica nos provedores que você fosse especializando, tá? Acho que faz todo sentido, porque recrutadores vão usar isso para te achar, né? Se você, por exemplo, se alguém estiver procurando alguém de Amazon na Alemanha e você não tem AWS em nenhum lugar aqui, você não vai cair na pesquisa deles, entende? Então, isso é muito importante, você mencionar isso aqui. E, obviamente, conforme você for evoluindo no Bootcamp, mencionar os projetos também. Porque ali tem várias tecnologias ali, né, que a gente usa ao longo do Bootcamp, de serviços que você, sem dúvida nenhuma, eu acho, né, que vale muito a pena você mencionar aqui, porque são coisas que o mercado quer, né? Os projetos ali são baseados em necessidade do mercado, tá? E eu acho que está bacana, eu acho que essas são as principais recomendações aqui que eu tenho. Fez sentido para você? Total, muito obrigada. Bacana, então. Excelente. Você também está vendo de fora, né? Quer dizer, coisas que eu nem tinha pensado, não, tem que atualizar o LinkedIn e tal, dar uma melhorada aqui. Muito obrigada, porque por mais que a gente olhe, é sempre bom ter o olhar, né, de fora para poder ajudar. Obrigada mesmo. Excelente, com certeza. E mais uma bootcamper aqui, e a Silvânia também está na Europa, diretamente da Suíça, né? Ela mandou um hashtag bootcamper aí, e bacana demais ver os bootcampers conectados aqui. E antes da gente caminhar para a conclusão, Denise, eu queria abrir esse momento aqui e te deixar à vontade. Se você tem mais alguma pergunta para mim, se você estivesse de frente de alguém que poderia te ajudar na tua carreira e você tivesse alguma pergunta, né? Algo que poderia te ajudar, né? E, querendo ou não, eu tenho a honra de estar nessa posição aqui agora. Então, se você tiver alguma pergunta, algum ponto que você queira me perguntar, pode ficar à vontade, ou se você tiver algum comentário, algum feedback, né? Até mesmo se o Bootcamp tem te ajudado a evoluir, pode ficar à vontade, o palco é seu. Não, uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu estava fazendo o desafio multi-cloud, e eu gostei muito da sua metodologia, né? Do jeito que você ensina e também como os desafios eram feitos, né? Batia o que você falava com os projetos, né? E aí um dia eu estava pensando assim, e a maneira como você explica faz parecer simples, né? Como eu tenho um pouco de resistência com infraestrutura, mas você faz parecer simples. Então, aí eu pensei assim, puxa, eu gostaria de trabalhar na equipe dele. Legal. Pensando assim, você falava que trabalhou na Oracle aí nos Estados Unidos e tal. Aí quando foi um dia, aí já estava acho que no AWS. Um dia você falou assim, tem oportunidade de trabalhar na equipe, alguma coisa que você comentou. Eu falei, caramba! Ele falou que eu tinha pensado, quer dizer, então tem uma possibilidade de trabalhar com ele. Não digo se eu teria essa oportunidade de trabalhar com você, mas alguém que tivesse assim o seu perfil, sabe? Bacana. Seria muito bacana, porque é o que tem a ver comigo também, com o meu perfil. Que legal, Denise. Muito bom, muito bom. Obrigado, em primeiro lugar, por me dar a honra, né, de querer atuar junto com a gente. Eu acho que a gente está sempre, né, em busca de boas pessoas, de pessoas fora da curva, né? E um dos bônus que normalmente eu dou para os bootcampers, quando a gente abre algum processo seletivo, né, e a gente abre alguma coisa para atuar aqui dentro da The Cloud Bootcamp, eu priorizo sempre os bootcampers, né? Então, assim, sempre que houver um processo
seletivo de alguma vaga, eu vou sempre priorizar os bootcampers, porque, em primeiro lugar, eles foram treinados por mim, e, em segundo lugar, tem a minha palavra de ser um bônus que eles vão ser a prioridade. Inclusive, o Herbert, que hoje é líder da equipe de instrutores, ele foi o bootcamper número 1. Você falou. Então, assim, não é historinha, né? Isso acontece mesmo. Basta que exista uma vaga, né, e o perfil certo. Mas, sem dúvida nenhuma, sempre que novos processos forem abertos, eu vou avisar pessoalmente todos os bootcampers e vai ser um prazer, com certeza, né, conversar com todos vocês e ver, né, se os perfis se alinham, né, entre ambas as partes, né? Mas obrigado mesmo, obrigado pelo feedback. Fico muito feliz aí de ouvir isso, tá? Obrigado também. Que isso, imagina. E eu fico muito feliz de poder compartilhar. E tudo que a gente conversou aqui, Denise, você acha que vai te ajudar, que vai contribuir aí para os teus próximos passos? Deu uma clareza antes de a gente concluir? Não, totalmente. A sua ideia de usar o serverless e colocar isso também no meu perfil foi top. Acho que eu não vou nem dormir enquanto eu não começar a pensar em alguma coisa. Eu sou assim, né? Vem um projeto novo, uau, tem que, pelo menos, organizar, né? E eu gostei muito. Muito obrigada mesmo. Clareou bastante. Legal, legal. Eu vou te dar uma última dica, então, já que você domina Python, você não precisa começar com outra linguagem. Pesquisa, quando você estiver estudando, faz um foco de Python com um framework web que existe chamado Flask, que é muito levinho, muito facinho de aprender, porque já existe uma biblioteca prontinha para você rodar a aplicação Python com Flask, totalmente serverless na AWS. Então, você pesquisa por duas coisas, tá? AWS, Lambda, né? Isso vai ficar gravado, você pode anotar, mas se você quiser anotar, pode ficar... Não, o Flask eu preciso anotar. Flask com K no final, é F-L-A-C-K, Flask, né? E existe um framework que você pode usar, né, para fazer o deploy dessas aplicações Flask em Python automatizado dentro da AWS completamente serverless, chamado Zappa, Z-A-P-P-A, tá? Eu já usei pessoalmente isso e funciona maravilhosamente. Ele faz o deploy da função Lambda automaticamente, cria o API Gateway, cria as rotas, é uma lindeza, entende? Então, eu acho que vai ser bem enriquecedor aí para os teus estudos, tá? Então, tá bom. Então é isso, Denise. Espero ter ajudado. Foi um grande prazer ter você aqui nesse mais um episódio aqui da mentoria Multicloud. E muito obrigado a todos também da audiência que estiveram até aqui com a gente, diversos bootcampers, diversas outras pessoas. E eu vejo todos vocês em um próximo episódio da mentoria Multicloud. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.